Já parou para pensar como mensagens tão antigas, de milênios atrás, podem ter tudo a ver com as nossas lutas de hoje? E se a chave para lidar com os desafios estivesse ali, escondida numa profecia? Pois é, às vezes uma visão mais profunda da palavra está mais perto do que a gente imagina. Olha, não pule este conteúdo não, pode ser o começo de uma mudança importante. Dá uma olhada na descrição para não perder nada. Olá, eu sou o Eduardo Mendes. E eu sou Laura Mendes. Que bom ter a sua companhia aqui no 8 Bits de Informação Útil. É uma alegria mesmo, queremos convidar quem está nos ouvindo a seguir a gente aqui no Spotify. Pode procurar também por 8 Bits de Palavras Transformadoras, viu? E a se inscrever lá no nosso canal do YouTube. O link tá facinho aqui na descrição. Isso mexe com a gente no dia a dia. Isso. Queremos que seja um estudo rico, mas que todo mundo consiga acompanhar bem. Dá uma espiadinha na descrição do episódio, lá tem os pontos principais que a gente vai abordar hoje. Que a bênção do Senhor nos acompanhe nessa caminhada, né? Então vamos começar a nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar nos capítulos 1 a 3 do livro de Joel. Vamos lá. O capítulo 1 já começa com impacto, hein? A palavra do Senhor vem para Joel, filho de Petuel, e o chamado é urgente. Para os anciãos, para os moradores. Todo mundo precisa ouvir algo que nunca aconteceu antes. Algo para contar para as outras gerações. Exatamente, e o motivo é pesado. Uma praga de gafanhotos que devasta tudo. É descrito em fases, sabe? Lagarta, gafanhoto, mostra a destruição total. Não é uma praguinha qualquer, não. Acaba com o vinho, com a videira, a figueira. Nossa, as colheitas de trigo, cevada, o azeite, tudo vai embora. O texto compara até com uma nação poderosa invadindo, né? Para dar dimensão da coisa. É, e o impacto vai fundo. O lamento é comparado ao de uma viúva jovem que perdeu o marido cedo. Os sacerdotes ficam tristes porque nem as ofertas na casa do Senhor dá para fazer mais. Isso. E aí vem o chamado claro. Santificar um jejum, chamar o povo para uma reunião séria para clamar a Deus. Mostra essa ligação direta, né? Entre a calamidade e a urgência de buscar a Deus. Até os bichos sofrem, gemem por falta de pasto, de água. É um cenário desolador que aponta para algo maior, a chegada do dia do Senhor. E o capítulo 2, então, intensifica esse aviso. Toca a trombeta em Sião, o dia do Senhor é descrito com imagens fortes. Trevas, escuridão, nuvens pesadas. Assustador, né? A descrição do exército que invade, seja a praga ou um símbolo do juízo, é terrível. Parecem cavalos, fazem barulho de carro de guerra, avançam sem parar. Até a natureza sente, a terra treme, o céu abala, sol e lua escurecem. E o próprio Senhor está na frente desse exército. É um quadro de juízo bem sério. Mas o que me toca muito é que, justamente no meio desse caos todo, vem o convite de Deus. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, choro, pranto. E o ponto principal, né? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quer dizer, não adianta só o ritual por fora. Tem que ser uma mudança de dentro, sincera. Exato. E o apelo se baseia em quem Deus é, né? O texto lembra, ele é misericordioso, compassivo, demora para se irar, é cheio de benignidade. Ele ainda pode se arrepender do mal. Isso é uau! Revela o coração dele, né? Mesmo no juízo, a porta do arrependimento está aberta. Por isso, a convocação é para todo mundo se voltar para ele. Sacerdotes, noivos, crianças, todos. E quando há esse arrependimento genuíno, a resposta de Deus é linda. Promessa de compaixão, de restauração. Aquele exército do norte, a causa da destruição, vai ser afastado. Sim, a terra e os animais são chamados para se alegrar de novo. Vai ter chuva no tempo certo, as colheitas voltam a ser fartas, trigo, vinho novo, azeite. E aquela promessa incrível. Deus vai restituir os anos que os gafanhotos comeram. Imagina ouvir isso no meio da devastação. Que esperança! O povo vai comer, se fartar, louvar a Deus. E nunca mais ser envergonhado, reconhecendo que Deus está ali, no meio deles. E aí logo depois vem aquela promessa extraordinária, talvez a mais famosa de Joel, né? O derramamento do Espírito Santo. Isso, sobre toda a carne, sem distinção. Filhos, filhas profetizando, velhos sonhando, jovens tendo visões, até sobre os servos e servas, uma quebra de barreiras total. Aponta para um tempo novo mesmo, né? Um relacionamento diferente com Deus. E isso antes daquele grande e terrível dia do Senhor. E a chave para a salvação.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí o capítulo 3 muda um pouco o foco. Depois de tratar com seu povo, Deus se volta para as nações. O julgamento vai acontecer num lugar chamado Vale de Jeosafá, que significa o Senhor julga. E o motivo do julgamento é bem específico. Como essas nações trataram o povo de Israel. Espalharam, dividiram a terra, venderam gente por qualquer coisa. Tiro, Sidom, Filícia são citadas, Deus avisa que vai retribuir. É um chamado à responsabilidade, né? As nações são até ironicamente chamadas para a guerra contra Deus, mas o destino delas é o juízo. A imagem da colheita, do lagar cheio, tudo indica que a maldade chegou no limite. É o vale da decisão. Mas no meio disso, para Israel, Deus é refúgio, fortaleza. E o livro termina com promessas maravilhosas para Judá e Jerusalém. Santidade, uma prosperidade que flui tipo montes com vinho, rios de leite, uma fonte saindo da casa do Senhor. Um contraste total com a desolação que vem para as nações inimigas por causa da violência delas. E a confirmação final. Deus vai habitar para sempre em Sião. Que final poderoso! Nossa, que intensidade nesses 3 capítulos. A gente viu a devastação que o pecado traz, o chamado profundo para o arrependimento de verdade, o juízo de Deus. Exato. Mas também a imensa misericórdia, a promessa de restauração, a esperança futura no Espírito Santo derramado e na presença constante de Deus. É muita coisa. Fica uma reflexão pra gente, né? Como essa promessa do Espírito, feita lá atrás pro Joel, se realiza na nossa vida hoje. E essa ideia do vale da decisão, como ela nos desafia a escolher o caminho do Senhor nas encruzilhadas do dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria ao meditar na palavra dele. Olha, não se esqueça de seguir a gente e se inscrever para continuar essa jornada pela Bíblia conosco no próximo encontro. Até lá!